Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, sempre convidando você para fazer o bem. Estar nesse caminho, né, dos valores humanos, do respeito, da alegria, de viver, da força, da coragem, de estender sua mão para o próximo, de ser voluntário. E falando sobre ser humano, né, a primeira coisa que o ser humano faz quando nasce, ele se comunica. Como é que ele se comunica? Através do choro. Né? Nascemos e choramos. É o primeiro movimento que nós fazemos para dizer assim, estou aqui. Por que será que a gente chora? É porque nós estamos indo para o novo. Imagina, você estava lá dentro do líquido amniótico, dentro da barriguinha da sua mãe, do ventre da tua mãe, e de repente você sai para o mundo. Nunca ninguém lhe tocou. Você está ali dentro daquele movimento quentinho, protegido. De repente você sai de um paradigma, né? Dentro de um líquido para um mundo onde você vai ter que respirar para você, se alimentar. Tudo vai depender de você. É o início da sua vida aqui fora. Você já iniciou desde o momento que você foi fecundado. Mas esse momento é um momento que marca o resto da sua vida. E a comunicação é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque nós nascemos para nos comunicar, viver com o outro. Ninguém pode viver como ermitão. Até o ermitão, para viver, ele precisa da natureza, ele não vive sozinho, ele vive com os animais, ou o local que ele vai viver também vai ter que saber se comunicar. Até para se comunicar com a natureza, você tem que conhecer para depois saber obedecer, não é verdade? E dessa forma, a comunicação se torna algo essencial da nossa vida. E nós vamos crescendo, vamos para a escola, vamos aprendendo, vamos nos comunicando com outras pessoas, vamos levando a nossa vida, né, social, vamos aprendendo a formar as nossas opiniões, aprendendo a pensar, recebendo valores da nossa família, é ali dentro, né, que é forjado o nosso caráter. E esse caráter e aquilo tudo que nós formamos é a forma também como nós nos comunicamos e o que nós fazemos com isso. Nós precisamos depois de estudar, de ir para a faculdade, ir para o mercado de trabalho, precisamos de trabalhar, precisamos sobreviver. Como é que você se comunica? Como é que você comunica aquilo que você faz dentro da sua profissão? Como é que você se comunica dentro do seu ambiente de trabalho? É prazeroso? Você sabe gerenciar as crises que acontecem ali? Porque as pessoas são diferentes. De que maneira que você enfrenta? Tudo isso faz parte da comunicação. E existem pessoas que são experts em nos ajudar. Elas são preparadas. Existem universidades hoje que te preparam para ajudar pessoas a trabalharem e mostrarem, através da comunicação, o produto que ela vai vender, aquilo que ela quer mostrar para o público, aquela informação que ela quer levar, mas tudo isso, para tudo isso existe uma ciência, que é a ciência da comunicação. Afinal de contas, para nos comunicar, nós precisamos de dizer o que nós queremos, quem somos e aonde queremos chegar. Será que você consegue se comunicar bem com todas as pessoas? Hoje, grande parte dos relacionamentos acontecem problemas sérios, não porque eles não queiram a mesma coisa, mas por falha de comunicação, ruídos na comunicação, a maneira errada de se comunicar faz com que as pessoas, às vezes, até se separem durante a vida, sendo amigos, de repente se separam por falha de comunicação, sendo casais, podem se separar também por falha de comunicação. E no trabalho, às vezes você é super bem intencionado, mas não sabe comunicar aquilo que você quer que melhore dentro do seu trabalho de uma forma propositiva e aí, então, você pode até perder o seu trabalho. A comunicação é excelente e excepcional e necessária para a nossa vida. E hoje nós trouxemos aqui para vocês um profissional maravilhoso que já trabalha mais de 20 anos como palestrante, ajudando as pessoas a se comunicarem. Houve uma mudança de paradigma. Há muito tempo atrás, a comunicação era feita de uma forma bem diferente do que é hoje. Hoje nós temos tantas redes sociais para trabalhar, mas
qual rede social que eu devo usar para vender o meu produto. Isso também é importante. E ele faz isso com maestria, preparando pessoas para terem essa comunicação com o seu público-alvo. Nós estamos com Fábio Atual, que é palestrante nessa área. Fábio, já faz algum tempo que nós nos vimos, né? E assim, o que mudou nesse tempo todo? E é uma alegria te ter aqui hoje conosco. Satisfação toda minha, Maristela, e a todos que acompanham o seu programa e a programação da emissora. As coisas mudam o tempo inteiro, né? A todo instante. É por isso que meu nome é Fábio Atual, né? É para estar atualizando o tempo todo, buscando entender os movimentos, né? E a comunicação é um dos elementos principais, como você bem colocou. Hoje a comunicação digital, inclusive, né? Toca o momento, né? É o foco atual, né, das coisas. E seja hoje, se você abre um folheto de vagas de emprego, tá? Digital, de RH. Você entra num site para poder ver as vagas. Praticamente todas as vagas que estão lá postas têm uma habilidade que é inerente a todas: comunicação. Saber se comunicar bem, né? Falar com fluência, né? Por quê? Porque quando não há uma boa comunicação, há espaço para erro, né? Há espaço para falha. E no digital é a mesma coisa. Hoje as empresas precisaram entender que o mundo mudou, a comunicação está mudando o tempo inteiro. E aí quando a gente fala de comunicação é sobre saber ser entendido pelo outro, onde o outro está, onde a atenção do outro está. E a atenção das pessoas está aqui. Está na palma da mão. Então, isso vem se alterando. E uma das coisas que cresceu muito, pós-pandemia, inclusive, é a live, né? A live é a comunicação do momento agora, é o atual, né, de agora. E a live para vender. Então, tem ajudado a impulsionar os negócios. Começou com um movimento forte lá na China, né? E agora está forte aqui no Brasil também, inclusive as mudanças de novos negócios, né? Não sei se você já chegou a assistir ao filme Joy, Em Nome do Sucesso, que mostrava as TVs antigamente, que tinham aqueles vários programas de vendas, né? E o TikTok fez meio que isso, pegou o que a TV fazia no passado, só que trouxe para o digital. E aí hoje tem vários estúdios, coworks inclusive, de estúdios, onde as pessoas estão ao vivo ali, né? Nas calçadas, viralizou bastante durante o período da pandemia, as pessoas nas calçadas, né, da China, né, fazendo as lives lá para oferecer qualquer coisa, né? Então, e hoje no Brasil isso está com força também, já tem um bom tempo, só que agora está no ápice, né? Me diga uma coisa, uma das coisas que a gente percebe, existem empresas que são muito conservadoras e de repente eles enviam uma pessoa para fazer uma palestra, assistir a sua palestra. Qual a dificuldade que você encontra para esse público, que é muito conservador? Sim, ponto importante, acontece muito isso, aconteceu agora recente, um treinamento, uma oficina pelo Sebrae, né, de Instagram, de comunicação digital, né, dentro do Instagram, e várias pessoas que estavam lá presentes, na verdade não eram os líderes, não eram os gestores das empresas, mas sim seus colaboradores. E aí existe uma cultura em choque muitas vezes, porque aquele empresário está fazendo aquele investimento naquele colaborador para ele ir para lá, mas muitas vezes quando o colaborador volta com esses novos conhecimentos, há um choque, porque quem precisa estar presente também é a liderança. Não adianta, eu vou mandar porque é necessário atualizar a pessoa, mas se você não tiver atualizado também, você vai achar que é exagero, né, as necessidades que são impostas pelo mercado, porque é tendência. A gente precisa acompanhar as tendências se a gente quer estar presente e fazendo a coisa acontecer, né? Às vezes, apego a esse passado. Sim. Né? E assim, tem uma frase assim, que nem sempre o sucesso de hoje vai ser o sucesso de amanhã. Conforme você falou, a única coisa que não muda no mundo é a própria mudança, né? 95, 98, você achava que seria comum alguém comprar um carro pela internet sem nem ter ido ver o carro? Hoje é uma coisa que acontece natural, né? Você comprar o carro sem você nem ter ido até a concessionária, você comprar online, ao vivo. Então, as coisas realmente estão mudando. E aí o empresário, ele precisa entender isso, que eu não posso ficar preso ao passado. O passado serve de experiência para que eu possa remasterizar e desenvolver o presente, não é nem o futuro, desenvolver o presente. Uma das coisas muito importantes dentro da área da comunicação, principalmente no trabalho que você desenvolve e que vai ajudar as pessoas a desenvolverem, são os valores. Qual a coluna
e os valores que você sustenta hoje dentro das suas palestras? Eu sempre falo sobre ética e honestidade. Eu sempre digo, até eu brinco, eu digo, olha, se colocando aqui bem blindado esses dois valores, né, de você ser ético, não passar a perna em ninguém, ser honesto, você pode ter uma habilidade para fazer o que precisar ser feito para poder vender, mantendo essas duas questões aqui. E aí a minha missão, ela é trabalhar para desenvolver uma comunicação fluida das pessoas, uma comunicação onde todo mundo se entenda, certo? Trabalhando muito isso, mas desenvolvendo principalmente aqui a mentalidade, porque se eu não mudo, se eu não dou o clique, né, da mudança, se eu não mudo a minha mente, a viradazinha de chave, não adianta nada eu saber recursos técnicas de comunicação, né, como hablar, né, se a minha mente não mudou também. Então, eu trabalho para que empresas, colaboradores, pessoas, né, desenvolvam uma comunicação fluida, com uma mentalidade blindada e poderosa, certo? E mantendo, obviamente, a honestidade e a ética dentro do que for fazer. Porque tudo tem um limite, né? Tudo. E tem que ter essa ética, esse valor. Às vezes você se depara às vezes com uma pessoa que vai vender um ótimo produto, mas aquelas pessoas que estão fazendo esse trabalho, elas não estão preparadas para vender esse produto. E a empresa não investe em recursos humanos. Muitas empresas pecam por não investir nos recursos humanos, nas pessoas que ele tem ali. Como é que você também trabalha para mudar, fazer essa mudança de chave? Como é que você, na palestra, porque é delicado, né? Você dizer para aquele profissional, eu estou há muitos anos no mercado, eu entendo tudo, mas acontece, como você falou, a mudança. Como é que você se coloca para que eles possam compreender que houve essa mudança e que é necessário investir? É simples. Eu primeiro pergunto para o empresário, para o empreendedor, se ele quer ganhar mais. E aí a gente vai mexer numa coisa básica. Tu está satisfeito? Porque a pergunta tem que ser clara, direta na ferida. Você está satisfeito com o seu faturamento atualmente? Como é que foram os seus últimos 3 anos? As suas vendas aumentaram, diminuíram, o seu faturamento aumentou, diminuiu, sua lucratividade aumentou, diminuiu. A partir daí, que você mexeu na ferida dele, você diz, teu colaborador precisa de novas aptidões, mas você, principalmente, precisa ter essas novas aptidões. Porque não adianta de nada, você atualiza os seus colaboradores e você joga ele no fogo para fazer uma live, joga ele no fogo para ele poder estar nos seus stories, mas você não dá a cara a tapa. E hoje, eu pego como exemplo os grandes bilionários brasileiros. Os grandes bilionários, eles estão aonde? Fazendo vídeo. Eles estão gravando. O dono da CIMED, o João, tá lá. O João Apolinário da Polishop, tá lá. Os bilionários estão fazendo. E você que é empresário do seu Zé, da Birosca, não quer fazer a sua live? Se a live está trazendo dinheiro, se o cara ele é bilionário, ele poderia botar só os funcionários dele para fazer. É nesse ponto que eu pego. O cara é bilionário, ele poderia botar 1000 funcionários para estar fazendo as lives. Mas eles estão fazendo, eles estão aparecendo, eles estão colocando a cara para bater. Então, você pode sim delegar funções, né, para os seus colaboradores, mas nada melhor do que o exemplo arrastar. Você também está lá no jogo. E aí ele começa a entender, né, que eu estou cobrando dele a habilidade de comunicação, mas ele não tem essa habilidade de comunicação. Eu não desenvolvo isso, eu estou correndo, estou fugindo. Não, eu tenho medo, eu tenho vergonha. A vergonha está inerente a você se sentir defeituoso, né? Se sentir falho diante dos outros. Né? Então a gente precisa trabalhar isso, por isso que eu disse, a gente precisa trabalhar a mentalidade e as técnicas de comunicação de teatro. Eu sou jornalista, sou ator, sou criador de conteúdo para a internet, e aí, então nós utilizamos essas técnicas, e aí eu sempre brinco, se nenhuma dessas técnicas funcionar, nós vamos para a hipnose, porque eu também sou hipnoterapeuta. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai trabalhar ali as competências, porque todos nós, Maristela, todos nós temos a habilidade de aprender qualquer coisa. Num nível maior, num nível menor, mas a gente pode aprender o que quiser. Tem que decidir. Sim. E tem que desejar aquilo e fazer, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas querem, mas não querem fazer nenhum esforço.
Sim, querem o resultado, porque vem o coleguinha, o vizinho tendo resultado, mas não querem passar pelo processo que o coleguinha passou. O tal daquela, a grama verde do outro chama mais atenção do que a minha. Né? Você falou de uma palavra muito importante, porque tudo na vida é um processo, né? Toda essa transformação que nós estamos vivendo, ela sofreu um processo e foi muito rápido, né? Tem acontecido assim de uma forma extremamente fugaz, rápido demais, sempre está surgindo algo novo, né? Dentro da comunicação. Agora, para construir uma reputação sólida, né, na sua opinião, qual é a primeira atitude que você recomendaria para uma pessoa, para um empresário, ter antes da tempestade chegar? Porque, infelizmente, as coisas acontecem. Sim. Eu sou empresário também, sou empreendedor também e sou gestor, né? Já liderei equipe e todos nós passamos por algum momento na trajetória que surgem desafios. Se nós estamos preparados, a coisa flui melhor. Se você tem um time, alguém que te ajude, que te complete nesse sentido também, porque um dos principais problemas das empresas é o ímpeto, o impulso. E eu já fui impulsivo também. E todo impulso, quando você age pela emoção, pela pura emoção, tende a fracassar. Né? O resultado não sai tão legal. Por isso que nessas horas das grandes tempestades, primeiro, trabalhar antes que as tempestades aconteçam, ou seja, para que tipo de situações, eu sempre provoco os meus alunos, os empreendedores que participam dos treinamentos, palestras, sempre, o que de ruim pode acontecer se vazasse hoje alguma coisa da tua empresa, que você faz nos bastidores, que fosse a público, como é que você iria lidar com isso? Como é que você ia saber sair dessa situação? Tem algo na sua empresa, no seu negócio, que se for a público pode lhe levar à ruína? Então você precisa começar a trabalhar isso aí, precisa desenvolver isso. Mas acima de tudo, trabalhar o autocontrole, trabalhar a questão das suas emoções para que você saiba agir com tranquilidade. O silêncio muitas vezes, nesse momento, óbvio que não vai ser um silêncio ad eterno, mas o silêncio muitas vezes ele é importante para que você deixe também a mente silenciar, para que as coisas se acalmem e aí você consiga trazer as respostas necessárias para aquela intempérie, para aquela turbulência que aconteceu. Tudo isso que você está falando é muito pertinente e também a gente sabe que hoje as pessoas assistindo às lives, muitos empresários querem, eu também quero fazer live e tudo, mas no entanto milhares de pessoas não conseguem por medo de aparecer, por medo de crítica, insegurança diante das câmeras, dificuldade de se comunicar. Você também prepara esse público? Sim, o objetivo principal nos nossos treinamentos é deixar você com segurança, lhe deixar confortável. Os nossos treinamentos passam por entender que vai haver desconforto, vai haver dor, né? Mas vai haver também alívio. Você precisa passar pelo desconforto para que você possa viver a segurança maior. E a segurança vem do quê? Do conhecimento. E esse conhecimento não é só o conhecimento do teu negócio, do que você vende, mas o conhecimento técnico para conseguir isso aqui. Conseguir conversar nessa caixinha, conseguir falar com naturalidade. Aí eu preciso ter conhecimento técnico sobre a minha área, mas conhecimento técnico também sobre comunicação, para que junto com isso eu consiga passar com naturalidade, com tranquilidade aquilo. E aí a gente faz diversos exercícios de comunicação, de teatro, certo? Usados na neurociência para desenvolver essas habilidades em você e na sua equipe, para que você, na hora que for passar pelo fogo, né, de gravar um vídeo, de fazer uma live, conseguir ter consistência para sair das situações. E detalhe, o vídeo é gravado. No vídeo você pode deletar. A live está ao vivo. Você está ao vivo, parceiro. Depois que você está ao vivo, pode não ter ninguém na audiência naquele momento, supostamente, você acha que não tem ninguém. Alguém pode ter gravado a sua tela. Então você precisa estar realmente preparado para saber lidar com as situações. E a live, se ela abre para interações, você está sujeito também a provocações. E nós sabemos que o tempo todo, infelizmente, na internet, nós temos o melhor e nós temos o pior. E o pior se chama o esgoto dos comentários, que muitas vezes as pessoas nos comentários, elas vomitam no comentário. E os comentários, eles podem lhe fazer mal. Se você não estiver com a mente blindada... Pode prejudicar a empresa, né? Pode prejudicar a empresa, principalmente pela sua reação, porque para a comunicação existe uma coisa que é emissor e receptor.
né? E aí tem ação e reação. Se você for usar aquilo que eu falei anteriormente, do impulso emocional, tu pode responder de um jeito que saia meio torta a sua resposta, e aquele corte pode queimar, usando bem o popular, queimar o filme do seu negócio, queimar o filme da sua empresa e você perder a reputação dela. Assim como alavanca negócios, ela também pode né? derrubar. A comunicação, ela se tornou também um diferencial competitivo. A competição, ela é saudável até certo ponto, mas muitas vezes nessa competição, muitas pessoas, mesmo tendo toda a preparação para a comunicação, por falta de alguma coisa, de um melhor direcionamento, ela começa a falar mal do seu concorrente. Então, como é que você vê isso? É um triste, né? Existem uns treinamentos para debate. Nos treinamentos para debate, para que você possa debater com o outro, para que você possa discutir com o outro, é você entender que o seu maior valor não é colocar o espeto no problema do outro, mas é enxergar o que está na sua trave dos seus olhos, né? Que muitas vezes a pessoa está deixando de olhar para si e aí ela não está conseguindo enxergar direito os valores do seu negócio, da sua comunicação, e aí joga para o terceiro, né, de fora. E aí, quando você joga para o terceiro, você está levantando a bola para o terceiro também. Porque até numa crise, até no momento... Crítica, né? Numa crítica, você levanta o outro que às vezes estava esquecido ali, né? Mas você acabou levantando. Mas existe um outro concorrente ali, eu vou ver. E aí a pessoa, eureka, obrigado, né? A pessoa até agradece, obrigado por você ter me levantado essa questão, levantou essa bola desse outro, que bom que tem outro, eu vou pesquisar agora. A internet assim é rápido, pesquisou aqui, tchau, acabou, né? Então, primeiro, se prepara. O grande problema de um vídeo ou de uma live é que as pessoas às vezes não se preparam para aquilo. Ela acha que já sabe tudo sobre o negócio dela. Ela acha que, não, eu já faço isso há 20 anos. Por exemplo, eu já faço isso há 20 anos. Não, não é. Eu vim para cá, para a sua entrevista, eu tenho que me preparar. Claro. Eu não posso chegar e dizer, não, eu tenho 20 anos de experiência, é só abrir a caixolinha da cabeça e resgatar uma mensagem. Não, eu preciso me preparar, preciso estudar, eu preciso entender que perguntas capciosas podem surgir, né? Que situações podem gerar inflamação, né? naquela conversa e incendiar. Né? Então eu preciso estar pronto para perguntas boas e perguntas ruins. Até porque quando você está preparado, você consegue apagar o incêndio. Sim, né? sim. Porque você está preparado. Eu vou pedir que você trouxe algumas imagens aí para nós vermos. Nós queremos falar um pouco sobre essas imagens, por favor, aí, ó. EMS e Mercado Farma realizam um live shop nacional para farmácias. Como é que você se coloca nessa para você entender que claramente o jogo mudou. Até as farmácias estão usando a técnica da live shop, da live commerce, da live selling, como você queira, né? A live para vender. Elas estão usando esse recurso. Como eu disse, o João Adib, né, se não me engano é Adib, o dono da CIMED, se coloca o tempo inteiro, hoje, exposto às redes sociais para falar. Né? A AMS aí está fazendo live para poder vender, para poder orientar os seus colaboradores. Olha, o quanto de custo você reduz ao desenvolver uma live, onde você está aqui, eu estou aqui nesse estúdio gravando com você, fazendo a live com você, transmitindo para todo o Brasil em cadeia, e que eu precisaria repassar, às vezes, o conhecimento, o conteúdo para as pessoas nos outros lugares, entende? Então, tipo, que eles precisariam viajar, às vezes, para o meu estado e tal. Então, basicamente isso. E aí, o feed é a vitrine, né? A live, comércio, cresce com o consumo em comunidades nas redes e aumenta o desafio. Exatamente, exatamente. As lives, elas estão fazendo com que você impulsione negócios dos mais variados nichos. E desafia também a quem está assistindo. Sim, sim. E hoje, por exemplo, não combinamos, vamos fazer agora aqui ao vivo, nesse momento da gravação, certo? Vou abrir o TikTok, tá? Eu vou deixar no mudo, só para poder, enquanto estou falando com você, eu já pegar aqui uma live que esteja rolando. Deixa eu pegar aqui, porque está o tempo inteiro acontecendo live, o dia inteiro. Olha, tem gente vendendo, tem gente mostrando o dia a dia deles, tem gente mostrando o dia a dia deles aqui e fazendo live dentro de... Aqui, peguei live, pronto. Tem pessoas, vou só passar aqui para pegar, pronto, aqui.
Ó, nesse momento tá acontecendo uma live shop. Dá pra pegar aqui? Pronto. Uma live shop vendendo panelas. Nesse exato momento, tá vendo aqui ao vivo? Ó, tá ao vivo. Eu peguei aqui. Live shop vendendo panelas. Você falando isso, agora me vem aqui essa pergunta, né? Muitas vezes o cliente ele compra de uma empresa visível. Nem sempre é a melhor. Sim. Né? Isso é injusto ou é a nova regra do jogo? É a nova regra do jogo. Ó, estamos aqui. Nesse momento, tem outra moça aqui vendendo potes, certo? Ela tá vendendo potes ao vivo. Mas a dona Josefa, que vende Tupperware, não tá aqui. Aí ela tá reclamando, o movimento caiu. Mas você podia estar o dia todo, dona Josefa, fazendo uma live de 5 horas e vendendo para pessoas que não estão só perto de casa, mas elas estão em vários lugares. E aí você tem aqui, tá aqui nesse momento, vendendo casaco de frio. Uma empresa, né, se ela silencia, é o custo do silêncio, né? Aqui está falando o que é necessário para fazer uma live de vendas de sucesso. O primeiro ponto já está escrito ali, planejamento. Aí foi durante uma palestra que eu fiz pelo Tractor Show lá em Penedo. O planejamento é essencial. Eu vou fazer a live, eu preciso saber como eu vou fazer essa live. Quais são os recursos que eu vou utilizar? Vai ser câmera, vai ser celular? Vai ter pessoas me ajudando durante a live? A minha internet é uma internet de qualidade? Eu tenho a quantidade de MBs suficiente para sustentar uma live? Eu tenho um espaço onde não vai ter barulho naquele momento? Pode acontecer alguma interferência? Tem alguma obra acontecendo na região? Isso é planejamento. Eu faço várias dessas perguntas para eu me planejar, preparar, para que eu possa de fato ir para a live e fazer consigo o máximo de segurança possível. Pode acontecer algo não planejado? Pode acontecer, porque você está ao vivo, então pode acontecer uma coisa que você não está esperando. Mas se você se preparou para os recursos técnicos, certo? Então fica muito mais prático, além também dos recursos internos do que você tem a oferecer para as pessoas. Eu tenho quantidade suficiente, eu vou com quantos produtos? Tudo isso faz parte desse planejamento inicial. E aí a gente vê o seguinte, né? O produto, a empresa, ela, além de ser, ela tem que se tornar visível, né? Mas também você tem que ver o seguinte, as pessoas compram a confiança. Se você não transmitir confiança naquilo que você está expondo, isso também prejudica. Prejudica. Tem um grande detalhe. Quando você trabalha com a internet, você precisa ter prova social. A confiança, ela vem pela prova social. E o que é prova social, Fábio? São os depoimentos das pessoas. Sua reputação, por exemplo. Cara, uma empresa pode ter avaliações negativas no Google? Pode ter avaliações negativas, mas ela tem que ter muito mais avaliações positivas. A empresa tem que ter comentários negativos, pode ter um comentário ou outro de alguém que não gostou do produto que comprou? Pode, mas ela tem que ter muito mais positivos. A avaliação lá no Mercado Livre, no TikTok Shop, tem que ter boas avaliações. Então você tem que trabalhar para quê? Para que as pessoas que comprem deixem as suas avaliações. É importante estimular isso. Quando você, por exemplo, antes de vir para cá, eu peguei uma compra que eu recebi do Mercado Livre. E aí, quando eu fui comprar, eu olhei as avaliações antes para poder eu comprar. Eu vi lá, o cara vendeu 1.000 e tinha uma nota 4.8. 1.000 produtos do mesmo e tinha uma nota 4.8 de 5. Tá ótimo! Eu sei que teve 2% ali, 0,2% que pessoas que não gostaram. É porque a pessoa ela não compra só a confiança, ela também, não só o preço, né? Ela, mesmo que seja caro, mas se ela confia, ela compra. Nós estamos no final do programa, você passa rápido, né? Sim. E assim, eu gostaria que você vendesse a sua palestra, você falar sobre ela como palestrante, assim, você tem um minuto para falar do seu trabalho. Com certeza. A câmera é toda sua. Meu amigo, minha amiga, você aí de casa, nesse momento que está nos assistindo, eu quero dizer para você o seguinte, se você quer vender mais, não quer deixar o seu dinheiro aqui na mesa, isso mesmo, porque muitas vezes você está deixando oportunidades passarem, onde as pessoas estão vendendo mais porque gravam vídeos, porque fazem lives, e você está deixando essa oportunidade, esse canal a mais de venda. Se você quer ter segurança para poder fazer isso com qualidade, sem grandes intempéries, nada melhor do que ter alguém que vai entender como mostrar os caminhos para que você possa fazer isso. Alguém que já passou por isso, alguém que passa por isso sempre. Então, eu sou essa pessoa sem falsa modéstia que você vai entrar em contato. O meu Instagram é muito fácil de você achar, YouTube, tudo. É Fábio Atual. Nem passado, nem futuro. É o Fábio do hoje, o Fábio do agora. Então, você vai me procurar nas redes sociais, no Instagram, @Fábio Atual.
Lá tem o meu site também, que é www.fabioatual.com.br, e aí você consegue entrar em contato conosco para levar a palestra ou treinamento para a sua equipe, para a sua empresa, dentro do seu negócio, não importa qual seja o tamanho do seu negócio. Inclusive assim, eu não tenho muito dinheiro, não tem problema. A gente tem como fazer isso junto com o Sebrae, inclusive também, que nós também somos credenciados do Sebrae. E você, empresário, empreendedor, seja MEI, ou seja grande, pequena e média empresa, você consegue também contratar os nossos serviços por meio da ajuda do Sebrae, que entra com subsídio para isso. Além disso, tem a nossa agenda também. Então, entra no nosso Instagram que você vai ficar sabendo de tudo. E eu tenho certeza que na agenda dele também ele tem um tempo para dedicar às organizações não governamentais, um trabalho voluntário que você pode e vai fazer, com certeza já tem feito e vai continuar fazendo. Parabéns pelo seu trabalho, o programa Trilha Social agradece a sua presença, essas informações nos ajudaram bastante. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem e eu estou esperando você sempre com novidades e pessoas maravilhosas que vão ajudar você a ter uma vida melhor. Até lá!